Fala, pimpolinhos! Que alegria! Ó, seguinte, hein? A partir de agora, nossas aulas elas acontecerão a partir de vídeos, e a maneira que eu desenvolvi para chegar até vocês, levar o conhecimento até vocês, é criando esses vídeos, tá bom? Eu não vou aparecer nos vídeos, porque eu tô filmando a minha apresentação de slide. Tá, uma outra hora eu faço uns vídeos comigo aqui, fazendo umas dancinhas pra gente matar a saudade. Então vamos lá, ó, a gente vai dar início ao estudo da química. Lembrando que o capítulo 1 e 2 foi física, e agora o capítulo 3 é química. E nós falaremos sobre substâncias químicas, beleza? É capítulo 3, livro de ciências, página 39. Eu vou fazer esse vídeo durar no máximo 10 minutos, tá bom? Vou tentar fazer um pouco menos para não ficar cansativo. E lá no final vai ter uma tarefinha proposta para vocês fazerem. Vamos lá? Então é o seguinte, meninos. A gente tem aqui o título, né? Substâncias químicas. Então a gente deve falar sobre alguns conceitos importantes. Primeira pergunta que você deve ser capaz de responder é essa: o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ela é dividida, né? Ela é classificada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Então, massa, matéria, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Eu vou definir alguns conceitos, tá bom? Vai ser uma aula bem introdutória, assim, de conceitos. Então vamos lá, alguns conceitos, tá? O que é massa? Massa é a quantidade de matéria contida em um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Ele é medido em quilogramas, em gramas, toneladas, tá? Então o primeiro conceito é o conceito de massa. É um conceito atrelado à ideia de matéria, tá bom? São comuns a todo tipo de matéria: massa, volume ou extensão, é o espaço ocupado pelo corpo. O volume é medido em metros cúbicos, litros. Volume, galera, é diferente de massa, hein? Volume é o espaço ocupado pelo corpo. Por exemplo, quando nós entramos numa banheira com água, o que acontece com a água? Ela transborda. E quanto de água transbordou? O correspondente ao nosso volume. Nós temos inércia. Inércia a gente estudou em física, né? É a tendência que os corpos têm de permanecer no seu estado natural de movimento. Lembram? Quando um ônibus, por exemplo, vai para frente, a tendência é você permanecer parado. Então, você meio que cai, né? Você é jogado para trás, essa é a sensação. Ou na bicicleta, eu trombei num monte de pedra, a tendência é o meu corpo continuar a ir para frente. Então, inércia, né? Seria aí a terceira ideia de matéria. 4. Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Os gases possuem essa propriedade. Veja o exemplo aqui. Se você pegar uma seringa, tapar o êmbolo, aqui dentro eu tenho matéria no estado gasoso. Se eu apertar o êmbolo, o que acontece com essa matéria? Esses átomos que aqui existem, eles vão ser comprimidos, tá? Vão ficar mais juntinhos. Então é uma propriedade, compressibilidade. Quinta propriedade é a elasticidade, a propriedade que a matéria tem de retornar seu volume inicial após uma força ser aplicada a ela. Se a gente pegar um elástico, estica o elástico, solta o elástico, ele volta ao estado natural, né? Tem um exemplo aqui da bochecha da Tchuquinha. Ela puxou a bochecha, ela soltou, ele voltou, retornou ao seu volume inicial. Divisibilidade, o próprio nome diz, é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se em
partículas extremamente pequenas. Então ele deu exemplo aqui, uma pedra, ele martelou a pedra, essa pedra sofreu divisões, tá? Foi reduzida em pedaços menor. Então é mais uma propriedade aí da matéria, divisibilidade. Temos também a impenetrabilidade, o próprio nome diz, dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Galera, isso nós sabemos, né? Eu tenho um poste, um carro, se o carro tentar ocupar o lugar do poste sem o poste sair daqui, vai dar ruim. Então eu tenho aí a propriedade da impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E, por fim, esse é o último slide, estados físicos da matéria. Eu quero atenção aqui para esse slide. Quantos estados físicos da matéria existem? 3. Sólido, líquido e gasoso. Ô, professor, eu ouvi falar que existem outros estados, o Bose-Einstein, o plasma. Sim, existem. Até na apostila de vocês existe um texto falando sobre isso. Tá na página 42. Está falando sobre o plasma e o condensado de Bose-Einstein. Mas é só curiosidade mesmo, nós falaremos desses 3. E o que eu quero que vocês saibam é as transformações. Então, do sólido para o líquido, qual que é o nome? Fusão. Do líquido para o gasoso, qual é o nome? Vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. A condensação ela é exemplificada quando você está dentro do carro, os vidros fechados, está chovendo lá fora, e aí fica tudo condensado, né, embaçado, né, o gás, vamos pensar assim, a água expelida na respiração, no estado gasoso, ao entrar em contato com o vidro, ela passa para o estado líquido, ela condensa. Do líquido para o sólido, nós temos a solidificação, quando eu pego água e coloco no freezer, congela, vira gelo. E se o gelo derreter, é fusão, fundiu. Se a água evaporar, é vaporização. E existem também as passagens diretas do sólido para o gasoso, é a chamada sublimação. A gente chama de sublimação direta do sólido para o gasoso e sublimação inversa ou reversa do gasoso para o sólido. Pimpolinhos, sublimação é o gelo seco. Já brincaram com gelo seco? O gelo seco, ele é uma pedrinha, né, de gelo, na verdade é o dióxido de carbono congelado no estado sólido, e ele passa direto para o estado gasoso, ele não vira líquido. E nós temos também o processo contrário, né, do gasoso para o sólido, que é a chamada sublimação. Então é direta quando é sólido gasoso, inversa gasoso sólido. Beleza, meninos? Olha só, aqui segue o roteiro. Todo final de vídeo vai ter o roteiro, que é o que eu quero que vocês façam. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tenham um caderno de ciências, porque quando nós voltarmos às aulas, a gente vai avaliar vocês pelo caderno, o que vocês fizeram, como fizeram. Então, tudo faça no caderno de ciência. Se você não tem um caderno de ciência, providencie um. Eu quero que você vá até a página 34. Tá, não é a 34, tô vendo aqui, ó, página 39, hein? 39. E você vai fazer um resumo da aula de hoje, beleza? No seu caderninho. Pode usar o PowerPoint, pode usar o vídeo, faça um resumo. Beleza, meninos? Tchau, gente! É muito ruim dar aula sem ver vocês. Um beijinho. Ó, vocês não estão de férias, hein? Não esqueçam isso.